Bom dia, quarto ano, bom dia, família. Hoje é dia 13 de outubro de 2021, hoje é uma quarta-feira. Vamos dar início à nossa aula. Iniciando hoje com língua portuguesa, nós temos aí um poema. Faça a leitura do poema, responda as perguntas aqui na atividade. A questão 1 está perguntando quantos versos há no texto. Quantos versos há no texto? Cada linha de um poema, ele representa um verso. Então, vocês vão fazer a contagem, né? Colocar lá. A segunda questão, quantas estrofes há no texto? O grupo de vários versos com sentido completo é denominado de estrofe. Então, aqui nós temos vários versos que dá sentido, né? Que tem um sentido completo, ele é denominado uma estrofe. Então, aqui nós temos 5 estrofes. Qual é o tema principal do texto? Eu faço a leitura, né, dessa escola diferente. O tema principal é o quê? É uma escola com alunos, mas os alunos são animais. Então, o tema principal é uma escola de animais. Quais disciplinas os alunos aprendiam? Então, aqui no finalzinho está falando que todos os 6 eram aprendizes de artes, boas maneiras e culinária. Então, era essas disciplinas que eles aprendiam. Por que esta era uma escola diferente? Era diferente porque era uma escola de animais. Circule no texto os substantivos próprios e escreva-os abaixo. Então, aqui no texto nós temos alguns substantivos próprios. O que são substantivos próprios? São nome de pessoas, nome de lugares. Então, nós temos aqui vários, né? Os animais, eles têm nome. O leão, João Grandão. A zebra, Maria Chaves. Então, isso daqui são substantivos próprios. Então, vocês vão circular aqui no texto e escrever logo aqui embaixo. Então, essas atividades que vocês vão fazer no caderno. Passe as frases abaixo, que elas estão no plural, vocês vão passar para o singular. Então, plural quer dizer várias, bastante. Singular, uma só, né? Por exemplo, animais, estou me referindo a vários animais, bastante animais. E para mim passar para o singular, singular significa um só. Então, animais ficará animal. Frequentes, frequente, tira o S, né? Répteis, ficará réptil. Lições, ficará lição. Aprendizes, ficará aprendiz. Muito bem, vamos para a aula de história. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem. Estarei sanando essas dúvidas de vocês. Em história, nós temos um texto que relata a lutas e resistência. Existiam várias formas, eu vou fazer a leitura desse texto. Existiam várias formas de resistência à escravidão. Suicídio, assassinato de feitores e de senhores, além de sabotagem no trabalho, porém, a mais usual era a fuga. Os que fugiam costumavam esconder-se nas matas e nos arredores das cidades. Sozinhos ou em grupos, organizavam-se para poder sobreviver. Alguns deles formavam comunidade, que foram chamadas de quilombos. Essas comunidades ficavam, em geral, em locais escondidos no meio da mata e contavam com sistema de proteção contra ataques. Houve alguns quilombos próximos a centros urbanos e, nesses locais, os quilombolas, como eram conhecidos os habitantes dos quilombos, mantinham contato e comércio com a população local. Os quilombolas cultivavam seus próprios alimentos, criavam animais, caçavam, pescavam, trabalhavam com mineração
e montavam pequenas oficinas, onde fabricavam suas roupas, seus móveis e seus instrumentos de trabalho. O sistema de justiça nos quilombos era bem severo. Crimes de adultério, roubo, disserção quer dizer fuga, né? Abandono, e homicídio eram punidos até com a pena de morte. A vida nos quilombos era comunitária. Os quilombolas dividiam as tarefas e a produção. Então eles produziam, dividiam a tarefa, os trabalhos, e o que produziam era dividido entre eles. Lá podiam se organizar de acordo com seus costumes e suas tradições, tanto os trazidos da África quanto os adquiridos aqui no Brasil. O mais famoso de todos os quilombos foi o de Palmares, considerado a maior comunidade de escravos fugidos do Brasil. A repressão dos senhores e das autoridades do governo era muito forte, tanto para as fugas quanto para todas as outras formas de resistência à escravidão. Então, nós temos aqui umas questões relacionadas ao texto. Os escravizados aceitavam essa situação, né? Justifica a sua resposta. Não, eles não aceitavam, né? Eles resistiam à escravidão de várias maneiras, com suicídio, assassinato de feitores de senhores, sabotagem do trabalho. E o que mais usavam na época era a fuga, né? Eles tentavam fugir de todas as maneiras. Então, o que mais se usava na época era a fuga. Então, é o que vocês vão responder aqui na atividade 1. Na atividade 2, quais eram as formas de resistência à escravidão usada pelos escravizados? Era o suicídio, o assassinato dos feitores, sabotagem do trabalho e fuga. Essas eram as formas de resistência deles, né? O que eram os quilombos? Eram comunidades formadas por escravos fugitivos. Eles ficavam no meio da mata, né? No meio da mata e com sistema de segurança contra ataque. Como era a vida nos quilombos? A vida nos quilombos era comunitária, né? Todos dividiam as tarefas e a produção. Eles se organizavam com seus costumes e tradições. A 5. Por que a palavra quilombo é usada como sinônimo de resistência? Os quilombos são a prova que os escravizados não aceitavam passivamente a escravidão, e a união estabelecida nos quilombos auxiliava na resistência a essa situação. Então, eles formavam os quilombos, era a prova que eles estavam resistindo, né, àquela escravidão. Eles se organizavam, eles eram unidos para enfrentar os ataques que eles costumavam acontecer. E ali eles formavam aquela comunidade que era chamada de eles eram chamados de quilombolas por viver em quilombos, né? Por ser da comunidade nos quilombos. Eram considerados, chamados de quilombolas. Tudo bem? Aqui a gente encerra. Vocês com dúvida, mande mensagem. Leia o texto, as respostas estão todas no texto. Leia o texto com bastante atenção, responda as perguntas, tá? Surgindo dúvida, mande mensagem. Tchau, tchau, até amanhã.